Olá, saudações meus queridos amigos, minhas queridas amigas, no nome comparável no Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa saga do livro do Apocalipse. Hoje será o estudo 11, cujo assunto será Mateus capítulo 24 e 25 revelado. O erro que está enganando milhões sobre o fim dos tempos. Lembrando que esses versículos estão dentro da grande tribulação, certo? Então, obviamente, os capítulos devem ser lidos os capítulos 24 e 25. Porém, para não ficar dispendioso, grande o vídeo, eu vou ler só Mateus 24, versículo 3. E eu aconselho que vocês façam isso, conforme for do interesse de cada um. Tá? Leiam os 2 capítulos inteiros. Eu, por questão de tempo e não ficar muito cansativo, vou ler só Mateus 24, versículo 3, que diz assim: 3 grandes perguntas. É o que vai permear o assunto de hoje. Essas 3 perguntas. Está escrito: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, judeus. Tome atento, porque lá na frente vocês vão entender. Discípulos judeus. Em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas feitas por judeus, até porque a igreja não existia na época de Jesus. A igreja não existia. Aqui também está a diferença. Então, como eu disse, o nosso estudo hoje vai ser permeado por essas 3 perguntas. Então vamos, a partir de agora, disciplinar a matéria. Muito bem. Imagine a seguinte cena. Você está assistindo a um filme, uma série, um mangá, o que for. Mas alguém decidiu cortar o filme em pedaços, embaralhar tudo e te entregar fora de ordem. Você vê o final antes do começo, o meio antes da introdução, e cenas importantes completamente desconectadas. Qual seria o resultado? Confusão, interpretação errada e uma história que parece não fazer sentido algum, né? Então agora pense comigo. E se foi exatamente isso que muita gente está fazendo com Mateus 24 e 25? Lendo fora de ordem, misturando eventos diferentes e criando conclusões que Jesus nunca ensinou. E é por isso que neste estudo de hoje, você não vai apenas ler Mateus 24 e 25. Você vai reorganizar o texto da forma como Jesus realmente apresentou. E quando isso acontecer, tudo muda. Você começa a enxergar uma linha do tempo clara, respostas diretas às perguntas dos discípulos judeus e um mapa profético completo do final dos tempos. Porque o problema nunca foi o texto, o problema sempre foi a forma como ele foi lido e interpretado. E hoje isso vai ficar claro. Então, continuando. Você já percebeu que Mateus 24 e 25 é um dos textos mais lidos e, ao mesmo tempo, um dos mais mal interpretados da Bíblia? E se tudo que você aprendeu sobre arrebatamento, segunda vinda de Cristo, fim dos tempos, estiver sendo lido e ensinado fora do contexto? Neste estudo bíblico profundo, você vai entender de forma clara e sequencial a exposição de Mateus 24 e 25,
onde Jesus responde 3 perguntas proféticas que revelam os sinais do fim dos tempos, a verdadeira natureza da segunda vinda de Cristo, o real significado do fim do mundo e o que realmente acontecerá na grande tribulação segundo a Bíblia. Porque aqui você vai ver, esses capítulos não são confusos. O que existe é uma leitura fragmentada e fora de ordem. Porque Jesus não fala em símbolos soltos. Ele não deixa pontas soltas. Ele apresenta um mapa profético completo e uma sequência. E no final deste vídeo você vai entender porque muitos estão interpretando errado um dos discursos mais importantes de toda a Bíblia. Então, continuando. Na exposição de Mateus 24 e 25, o alerta profético que muitos ainda não entenderam. Então, o estudo que você vai acompanhar a partir de agora muda completamente a forma como você entende a segunda vinda de Jesus. Aqui serão esclarecidos equívocos antigos sobre o arrebatamento e trazida uma luz mais clara sobre os eventos finais da história da humanidade, incluindo o cumprimento de Apocalipse 6 a 19 dentro da 70ª semana de Daniel. Apesar de serem capítulos profundos e ricos em detalhes, Mateus 24 e 25 estão entre os textos mais lindos e, ao mesmo tempo, entre os mais mal interpretados de toda a Bíblia. Mas há um detalhe crucial. Esses capítulos não foram escritos como símbolos soltos ou ideias desconexas. Esses capítulos descrevem eventos em sequência, na mesma ordem em que acontecerão. Tudo começa com um momento impactante, quando os discípulos mostram a Jesus a grandeza e a beleza do templo, esperando admiração. Jesus responde com uma declaração que muda completamente o clima da conversa. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. A partir desse instante, uma das perguntas mais importantes revelações proféticas da Bíblia é iniciada e poucos percebem a profundidade do que está sendo dito ali. Então, se você quer entender o fim dos tempos com mais clareza, esse estudo é essencial. As 3 perguntas que mudaram a profecia bíblica, Mateus 24 em foco. Então, a declaração de Jesus sobre a destruição do templo não passou despercebida. Ela gerou imediatamente 3 perguntas fundamentais feitas pelos discípulos judeus. Perguntas que se tornaram a chave para entender todo o discurso profético de Cristo. A primeira delas foi direta. Quando serão essas coisas? É a primeira. Muito bem. Essa pergunta está relacionada à profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém pelos romanos, que se cumpriu historicamente no ano 70 depois de Cristo, conforme já antecipado em passagens como Daniel 9, 26 e Lucas 21, 20 a 24. Nesse ponto, o texto bíblico é claro e objetivo. Não há mistério quanto ao cumprimento histórico. Por isso, a atenção do estudo não se concentra aqui, mas sim nas outras 2 perguntas que são muito mais profundas e proféticas e que recebem resposta direta em Mateus 24 e 25, além de Marcos 13 e Lucas 21. É exatamente nessas respostas que se desenrola uma das revelações mais importantes sobre os eventos finais da história. E o que Jesus revela a seguir muda completamente a forma como muitos interpretam o fim dos tempos. A segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? A segunda pergunta dos discípulos judeus muda completamente o foco da profecia. Que sinal haverá da tua vinda? Essa não era uma pergunta sobre o arrebatamento. Não!
Era uma pergunta direta sobre a segunda vinda de Cristo à Terra com seus santos. Os discípulos ainda não conheciam o arrebatamento. Essa revelação seria dada posteriormente ao verdadeiro apóstolo Paulo, não esses embusteiros que estão aí, 1 Coríntios 15, 51 e 58. O que eles tinham em mente era aquilo que já conheciam, a manifestação visível do Messias no fim dos tempos. E é exatamente isso que Jesus responde em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Mas aqui está o ponto crucial. Jesus não responde com um único evento, ele revela uma sequência de sinais. Então, os sinais da segunda vinda de Cristo. A resposta de Jesus inclui uma progressão profética de acontecimentos. Falsos cristos surgindo antes da metade da semana, guerras e rumores de guerras, nações em conflito, fomes, pestes e terremotos, perseguição global aos judeus, traições e escândalos generalizados, surgimento de falsos profetas, aumento da iniquidade e esfriamento do amor, o evangelho do reino pregado a todas as nações, a abominação da desolação no meio da semana, a fuga de Israel para o deserto, a grande tribulação sem precedentes, falsos messias após a metade da semana, dias semelhantes aos de Noé, grandes sinais no céu e sofrimento na terra. Então estes são os sinais que estão tanto em Mateus 24, a maior parte deles, e grandes sinais no céu, o último em Lucas 21, 11. E Jesus deixa uma chave interpretativa essencial. Todas essas coisas são o princípio das dores. A expressão dores significa literalmente dores de parto, indicando um processo progressivo, crescente e inevitável, até o nascimento final de Israel, no final da semana profética. Não é esse Israel que está aí hoje. Então, um detalhe que muitos ignoram. Esses sinais não aparecem de forma aleatória. Eles estão ligados a uma linha de tempo profética, do início das dores até a consumação da grande tribulação. E tudo isso, meus amigos e minhas amigas, está centrado em um posto-chave. Israel no centro da profecia, não a igreja. Por que isso é importante? Porque o próprio texto mostra que Jesus está respondendo uma pergunta judaica. A igreja existia naquela época? Não. O foco principal é Israel, não a igreja. Os eventos estão ligados à grande tribulação e a sequência ocorre dentro de uma única geração final. Mateus 24 e 25 não são apenas discursos isolados. São uma linha do tempo profética completa. Ou seja, antes da abominação, sinais iniciais. Após a abominação, tribulação intensa. Até o fim da era, culminação dos eventos. E então a vinda de Cristo em glória. E tudo isso responde exatamente à pergunta dos discípulos judeus. Que sinal haverá da tua vinda? A resposta de Jesus não é um único sinal, mas um cenário mundial em desenvolvimento até o clímax final da história. Muito bem, o terceiro aqui. Que sinais haverá do fim do mundo? Eles falam fim do mundo em Mateus 24. O que Jesus quis dizer? A terceira pergunta dos discípulos leva a profecia ao seu ponto mais intenso. O fim dos tempos. Quando eles perguntam sobre o fim, não está falando de algo desconhecido ou abstrato. Essa era uma expressão já familiar entre eles, assim como a própria ideia da vinda de Cristo. Jesus já havia falado repetidas vezes sobre esse fim e sobre o que aconteceria nesse período. O que significa o fim? O que significa o fim? O
fim mencionado em Mateus 24, 13 a 14, por isso que eu disse que é importante lerem, não é apenas o fim do mundo como muitos imaginam. É o clímax do período profético, o encerramento da era atual e a consumação dos eventos finais já anunciados nas Escrituras. Esse conceito aparece em diversas falas de Jesus, como em Mateus 13, 37 e 42, versículo 49 e 50, Mateus 22, 13, Mateus 24, 3, Mateus 25, 31 a 46. Em todas essas passagens, a ideia central é a mesma. Um tempo final de separação, juízo e cumprimento profético. A resposta de Jesus ao fim. Então essa terceira pergunta dos discípulos é respondida em um bloco profético específico. Mateus 24, versículo 27, até Mateus 25, versículo 46, Marcos 13, 24 a 37, Lucas 21, 24 a 33. Leiam esses versículos. Leiam. Com outro olhar depois que ver este estudo. Muito bem, continuando aqui. E aqui o cenário muda completamente. Jesus não fala apenas de sinais, ele fala de consumação. O que vai acontecer nesse fim? Nesse período final descrito por Jesus, vemos a vinda do Filho do Homem em glória, a reunião e o julgamento das nações, a separação entre justos e ímpios, o estabelecimento do reino em sua plenitude, o cumprimento definitivo das profecias. É o momento em que toda a narrativa profética converge para um único evento central, que é a manifestação final de Cristo em poder e glória. O fim do mundo, como é dito lá, em Mateus 24, não é apenas destruição, é cumprimento, não é apenas término, é consumação do plano profético de Deus. E Jesus responde a isso de forma clara. O fim não chega de repente sem contexto. Ele é o resultado de uma sequência profética já revelada. E é exatamente por isso que Mateus 24 e 25 não são apenas capítulos escatológicos. São um mapa completo do fim segundo o próprio Senhor Jesus Cristo. Um adendo decisivo para entender Mateus 24 e 25. Então, antes de continuarmos avançando, é importante acrescentar uma conclusão direta a partir do contexto já apresentado. A quem Jesus estava falando? Mateus 24 e 25 são respostas de Jesus a perguntas feitas por discípulos judeus, dentro de um contexto judaico, em uma época em que a igreja ainda não havia sido estabelecida, o Pentecostes ainda não havia acontecido, o corpo de Cristo ainda não havia sido revelado. Portanto, o foco do discurso está diretamente ligado a Israel e as promessas messiânicas. Duas revelações, dois ensinos diferentes. Então, dentro da revelação bíblica, há uma distinção, há uma diferença importante. Jesus Cristo ensinou aos judeus sobre a sua vinda em glória à terra. Já o apóstolo Paulo, o verdadeiro apóstolo, não esses embusteiros que estão aí hoje, recebeu a revelação do arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15, 51 e 58 e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ou seja, são revelações dadas em contextos e propósitos distintos. Um é para os judeus e o outro é para a igreja. Uma diferença essencial. Então é importante compreender essa distinção. O arrebatamento da igreja diz respeito aos salvos em Jesus Cristo. Já a segunda vinda de Jesus em glória diz respeito principalmente a Israel e as nações gentias. Então, dessa forma, entendemos que a igreja não é o foco de Mateus 24 e 25. A grande tribulação está ligada ao cenário de Israel e do mundo.
conforme o discurso profético de Jesus. O arrebatamento da igreja e a volta visível de Cristo são eventos distintos na cronologia profética. E essa distinção é fundamental para evitar confusões de todos os lados que vemos aí na interpretação das profecias bíblicas e na compreensão do fim dos tempos. Um exemplo simples para entender a diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Então, um jeito muito fácil de compreender essa distinção é imaginarmos algo comum no dia a dia. Pudim com angu. 2 alimentos diferentes, não é? Você tem 2 comidas simples, mas completamente distintas, diferentes. O pudim é doce, estruturado, tem receita própria, vai ao forno e resulta em algo firme, organizado e bem definido. O angu é totalmente diferente. Outra textura, outro preparo, outro sabor e outro propósito. Cada um funciona muito bem se estiver no seu lugar certo. Cada um no seu quadrado, como diziam. Então agora imagine tentar colocar esses 2 na mesma forma e esperar que vire uma coisa só. Qual é o resultado? Não vira pudim, não vira angu. Vira uma mistura confusa, sem identidade, sem consistência, sem gosto e sem sentido claro. Então, da mesma forma acontece na interpretação bíblica. O arrebatamento é para a igreja. O arrebatamento da igreja, revelado por Paulo, tem um contexto específico, um povo específico, um propósito definido. Já a segunda vinda de Jesus em glória é para Israel, judeus e o mundo gentio. Mateus 24 tem outro contexto, outro público e outra finalidade dentro da profecia. Então, quando se tenta misturar, ou como se mistura, como muitos fazem, tudo como se tudo fosse a mesma coisa, a interpretação perde clareza. Exatamente como acontece com o pudim e o angu misturados. Cada evento profético tem o seu lugar na revelação bíblica. E entender isso é essencial para não confundir o que Deus separou no seu próprio plano. Então, a parábola da figueira em Mateus 24, sinal que muitos interpretam errado. Então, em Mateus 24, 32 a 33, Jesus apresenta uma parábola que costuma gerar muita discussão, a parábola da figueira. O que muitos ensinam? Que é comum afirmar que a figueira representa a nação de Israel e sua restauração. Só que com um estudo mais atento do contexto mostra algo diferente. O contexto da pergunta. Os discípulos não estavam perguntando sobre a restauração de Israel. A pergunta deles era sobre o sinal da vinda de Cristo, o fim dos tempos, o cumprimento dos eventos proféticos. Portanto, a parábola não pode ser desconectada desse tema central. O que Jesus realmente está ensinando. Então, Jesus usa uma ilustração simples da natureza. Quando os ramos ficam verdes, né, e começam a brotar folhas, você sabe que o verão está próximo. Da mesma forma, ele aplica a lógica. Quando vocês virem todos esses sinais acontecendo juntos, saibam que a vinda do Filho do Homem está próxima, está às portas. Então, qual é o foco da parábola? O ponto central não é identificar a figueira como Israel. O foco é outro, a proximidade da segunda vinda de Cristo, a sequência dos sinais já mencionados, a certeza de que tudo acontecerá dentro de uma mesma geração profética. Um detalhe importante. Jesus não está criando uma nova doutrina aqui sobre Israel. Não. Ele está simplesmente usando uma ilustração natural para explicar algo profético.
Assim como a natureza dá sinais claros das estações, os eventos do fim dos tempos também darão sinais claros da sua proximidade. Então a parábola da figueira não deve ser usada isoladamente para construir doutrinas específicas. Ela reforça uma verdade simples, porém poderosa. Quando os sinais proféticos começarem a aparecer de forma evidente e simultânea, então o fim já estará mais próximo. E Jesus conclui com clareza: quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Vamos continuando. Esta geração em Mateus 24, qual geração Jesus realmente quis dizer? Então, em Mateus 24, 34, versículo 34, Jesus faz uma declaração que se tornou uma das mais discutidas de toda a profecia bíblica. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A chave da interpretação. Pois bem, essa frase não está isolada. Ela está conectada diretamente com toda a sequência de sinais descritos em Mateus 24, do primeiro ao último evento profético. Ou seja, Jesus não está falando de eventos soltos, mas sim de um conjunto completo que acontece dentro de um mesmo período. O significado de geração na Bíblia. A expressão esta geração aparece várias vezes no Novo Testamento, como está em Mateus 11:16, Mateus 12:42, Mateus 23:36, Mateus 24:34, Lucas 17:25 e muito mais, e entre outros. E em todas essas ocorrências, o sentido é consistente. Sempre se refere a um grupo específico de pessoas vivendo em um mesmo período histórico. Então, o que significa... o que geração não significa? Então é imprescindível, é importante esclarecer. Geração não significa uma raça ou um povo permanente. A Bíblia já mostra isso claramente em diversos textos. O termo sempre aponta para pessoas de uma mesma época, uma mesma condição espiritual, um mesmo contexto histórico. Em Mateus 24, Jesus está falando de uma geração específica. A geração que verá o início e o fim dos sinais proféticos. A geração que testemunhará a sequência completa dos eventos finais. A geração que estará viva no cumprimento das profecias. Então Jesus conecta dois pontos. E quais são eles? O início dos sinais e o cumprimento final de todos eles. E afirma que isso acontecerá dentro de uma mesma geração, que pode significar uma mesma condição espiritual, o mesmo contexto histórico ou pessoa de uma mesma época. Então, quando Jesus diz esta geração, ele não está falando de algo genérico ou simbólico. Ele está apontando para um período específico dentro da história, marcado pelo cumprimento dos sinais proféticos. E a mensagem central ela é clara. Quando esses eventos começarem a se desdobrarem, a se cumprir em sequência, essa geração não passará até que tudo se complete. A estupidez de estabelecer datas, o alerta de Jesus em Mateus 24. Existe uma horda de desocupados aí, de profetas de calendário de Araque, que em vez de pegarem uma enxada, pegar um tanque, lavar a roupa e irem trabalhar, preferem pegar uma planilha e tentar marcar a volta de Cristo no relógio e o arrebatamento, trocando compromisso com a Bíblia por views, engajamento e um pouco de atenção, como se o céu seguisse a agenda de internet. Só que em meio às revelações proféticas de Mateus 24, Jesus faz uma declaração que encerra muitas especulações humanas.
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O limite do conhecimento humano. Então, logo em seguida, o texto deixa uma verdade inquestionável. Daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Então essa afirmação aparece em Mateus 24, 36 e é reforçada em outros momentos do discurso. Mateus 24, versículo 42 e versículo 44. Além de ser ilustrada em parábolas sobre vigilância em Mateus 24, versículo 36 e 51 e 25, 1 a 30. O erro de tentar marcar datas. A mensagem de Jesus é clara. Qualquer tentativa de estabelecer dia ou hora exata para o segundo advento está fora do propósito revelado. Não é questão de falta de informação, é uma questão de propósito divino. A lição dos dias de Noé. Jesus então faz uma comparação poderosa. Assim como nos dias de Noé, as pessoas viviam normalmente, não percebiam o juízo se aproximando. Elas foram surpreendidas pelo evento final. Assim será a vinda do Filho do Homem. Desse jeito. Então é importante notar a distinção do texto. A segunda vinda de Cristo em juízo será como o dilúvio. Impacto global, julgamento e destruição sobre o mundo ímpio. O arrebatamento da igreja não é descrito com destruição, mas como livramento e reunião dos salvos, que a horda diz que não tem ou que está errado isso, segundo eles. Só que a Bíblia ensina outra coisa. A mensagem central de Jesus não é fornecer uma data, mas estabelecer uma postura, uma conduta. Vigilância constante, prontidão espiritual e ausência de especulação. E o alerta final é direto. Enquanto muitos tentam calcular o tempo, Jesus chama para estar preparado a qualquer momento. Porque o problema não é saber o dia, é ser encontrado pronto quando ele chegar. Arrebatamento ou destruição? Os versículos mais confundidos de Mateus 24. Em Mateus 24, 40 a 42, nós encontramos uma das passagens mais debatidas de toda a Bíblia. E também uma das mais mal interpretadas. Muitos afirmam que Jesus estaria falando do arrebatamento da igreja. Mas será que o contexto realmente permite essa conclusão? O contexto é ignorado. Muito bem. Esses versículos não aparecem de forma isolada. Eles estão dentro de um discurso contínuo sobre a vinda do Filho do Homem à Terra, os eventos finais ligados à segunda vinda, o juízo que se segue aos sinais proféticos. E o próprio texto é introduzido com a palavra então. Olha o português aqui. Então. Ou seja, trocando em miúdos, tudo está conectado ao mesmo cenário profético. O que o texto realmente descreve? Então a cena apresentada é forte. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Mas a pergunta crucial é: levados para onde? Em qual contexto isso acontece? Isso é salvação ou é juízo? A interpretação no contexto. Então, dentro do fluxo do discurso, a ideia não é de retirada dos justos, mas sim de separação em meio a juízo e mobilização para o fim dos tempos. O paralelo com Lucas 17 reforça isso, encerrando o discurso com a pergunta: onde, Senhor? E a resposta aponta para um cenário de juízo, não de arrebatamento. Percebam a diferença? A imagem que Jesus usa. Então Jesus compara esse momento aos dias de Noé. Juízo repentino, separação inesperada, destruição sobre os ímpios.
Assim como o dilúvio levou a todos em juízo, o contexto aqui aponta para um cenário de confronto final e destruição dos inimigos de Deus. Então, o arrebatamento não é o foco aqui. O texto não está descrevendo a igreja sendo retirada. Não. Ele está descrevendo o desfecho da história humana em conflito com Cristo, a reunião final das nações para o juízo e a manifestação pública da segunda vinda de Cristo. E em Mateus 24, 40 a 42, o tema não é o arrebatamento. É a separação final dentro do contexto da vinda de Cristo em juízo. E o próprio discurso reforça 3 lições principais. A figueira, ou seja, a proximidade dos eventos, o pai de família, ou seja, a vigilância, e o servo fiel, fidelidade até o fim. Onde, no fim, a mensagem ela é clara. Não é sobre saber quem será levado no arrebatamento, mas sobre estar preparado para o dia em que Jesus Cristo se manifesta em juízo e glória. A parábola das 10 virgens, o maior erro de interpretação em Mateus 25, é uma pergunta. Mateus 25, 1 a 13, é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus e também uma das mais debatidas. E segundo muitos aí, uma das mais distorcidas em sua aplicação. Mas antes de qualquer conclusão, é essencial observar algo fundamental: a sequência do discurso. A parábola das 10 virgens não está isolada. Ela é uma continuação direta do discurso profético de Mateus 24, conectada pelo mesmo fio condutor, a palavra então. Ou seja, tudo continua dentro do mesmo cenário. E quais são? A vinda do Filho do Homem à Terra, a segunda vinda de Cristo em glória e os eventos finais do tempo do fim. O tema central da parábola. Então Jesus conclui com uma palavra clara: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Portanto, o foco da parábola não é especulação teológica sobre detalhes ocultos, mas uma única verdade central: e a vigilância diante da vinda de Cristo. O problema das interpretações detalhistas. Então, ao longo do tempo, surgiram várias interpretações simbólicas. Exemplo: óleo é igual ao Espírito Santo, lâmpadas é igual a salvação, virgens sábias e loucas, grupos distintos de cristãos. Mas ao analisar o texto com cuidado, surge um problema sério aqui. Essas interpretações variam tanto que acabam criando doutrinas inteiras baseadas em detalhes de uma parábola. Algo que o próprio estilo de ensino de Jesus não permite. O princípio das parábolas. Parábolas não são códigos secretos cheios de significados escondidos em cada detalhe. Elas são ilustrações simples de uma verdade principal. E aqui, essa verdade é clara. Onde está escrito: estejam preparados para a vinda do Senhor. O cenário original da ilustração. Jesus usa uma imagem conhecida da cultura oriental. Eu tenho esse livro em inglês aqui. Um dia eu vou fazer um estudo sobre. Que trata-se de um casamento onde virgens acompanham a noiva e precisam chegar prontas para a chegada do noivo. Mas um detalhe importante: as virgens não são a noiva. Obviamente. São apenas parte da comitiva do casamento. Ou seja, a parábola não está ensinando identidade mística, está ensinando responsabilidade e vigilância. O foco real da mensagem. A parábola das 10 virgens não está explicando o arrebatamento,
salvação por experiências espirituais, categorias de cristãos. Ela está reforçando uma única ideia. Ninguém sabe o momento da vida, portanto, todos devem estar prontos. Dentro do fluxo de Mateus 24 e 25, a mensagem ela é, como eu disse, progressiva. Sinais da vinda, vigilância constante, fidelidade até o fim, responsabilidade diante do reino. E a parábola das 10 virgens fecha esse bloco com um alerta direto. Não basta esperar, é preciso estar preparado. Então, para concluir o estudo de hoje, meus amigos, depois de analisar toda a estrutura de Mateus 24 e 25, uma coisa ela fica bastante evidente. Jesus não deixou confusão, ele deixou sequência profética. As 3 perguntas dos discípulos revelam isso claramente. A destruição de Jerusalém, cumprida historicamente, os sinais da segunda vinda de Cristo à Terra e o clímax final, chamado de fim do mundo, conhecido aí, que o mais correto é fim de uma era ou fim dos tempos, onde tudo está organizado em uma ordem lógica, progressiva e profética. E quando Jesus fala de vigilância, geração, sinais e juízo, ele não está misturando eventos, ele está simplesmente revelando um único cenário, o desenrolar do plano profético de Deus até a consumação final. E isso muda completamente a forma como entendemos o arrebatamento, grande tribulação, segunda vinda, juízo das nações, parábola das virgens, figueira e servo fiel. No fim, Mateus 24 e 25 não são textos confusos, são um mapa profético completo do fim dos tempos segundo Jesus Cristo. Tá certo, meus amigos? Então, como eu venho reforçando, se esse estudo abriu sua visão, né, não só sobre esse assunto de hoje, como os anteriores, faça isso agora, deixe seu like, para que mais pessoas tenham acesso a esse estudo bíblico profundo. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa série sobre escatologia, eu estou dando o curso de graça, né? Vai continuar. Compartilhe com quem alguém precisa entender melhor a Bíblia e as profecias de Jesus. Porque quanto mais pessoas entenderem o contexto correto, menos confusão haverá sobre o fim dos tempos. Tá certo, meus amigos? E nós estamos infestados dessa turma aí, que não estuda nada, que só quer visualização, engajamento, cobrar curso. Só isso. Comprometimento em ensino, nada. Então, eu me despeço aqui desejando o melhor para você e para os seus, e até um próximo estudo, se Deus quiser. Valeu.